Mas afinal, o que as mulheres querem? Quando um homem deseja aprender, quando um homem faz as perguntas certas, é hora de revelar certos mistérios do sagrado feminino. Não revelar a esmo, mas porque mais uma alma perguntou, mais uma alma se interessou por evoluir, por dar um passo adiante, em revelação dos mistérios e do sagrado feminino. Então, o capítulo de hoje, o capítulo 4, a união com o outro, a união com o parceiro selvagem, a união com Manauê, do Mulheres que Correm com os Lobos, é sobre isso. Então, se você ainda não curtiu o canal, curte, por favor. É uma forma de me estimular a continuar fazendo isso. E se você ainda não assistiu os outros vídeos, assista aqui no cartão, tem toda a playlist, e aí você volta pra cá, tá bom? Então, o que as mulheres querem? The Wife of Beth falava que as mulheres só queriam a liberdade, as mulheres queriam o seu direito de ir e vir. E se por um lado isso é verdade, existem outras respostas mais profundas sobre essa pergunta. Então o mito do capítulo é o mito do homem selvagem, e ele se inicia com um homem que chega até uma vila, um vilarejo, vê duas irmãs gêmeas, se enamora delas e pede a mão delas em casamento para o seu pai. E o pai diz que ele pode casar com elas, contanto que ele descubra qual o nome delas. E esse homem inicia uma aventura junto com seu cachorrinho em busca de descobrir esse nome. E no primeiro dia ele fica perto, mas não consegue ouvir o que as mulheres estão falando. No segundo dia, ele manda o cachorrinho dele atrás das meninas, elas estão conversando e parece que estão se arrumando e chamam uma outra pelo nome. O cachorrinho volta todo contente para compartilhar com o seu dono o que ele tinha conseguido, mas no meio do caminho ele vê um osso com alguma carne e acaba se distraindo e vai lá, come o osso, fica todo feliz, enrolando, que delícia, osso maravilhoso. E aí quando ele chega para a choupana do seu dono, ele percebe que ele tinha esquecido os nomes, porque ele acabou se distraindo com a carne do caminho. E aí no terceiro dia, esse cachorrinho vai de novo e consegue ouvir os nomes, e aí na volta ele é pego por um estranho que começa a sacudir ele e fala: me conta os nomes, sou eu que vou casar com elas e não sei o quê. E esse cachorrinho revela o seu lado mais selvagem: eu não vou contar os nomes. E começa a morder esse homem de todas as formas e não larga, e o homem urrando, e ele não larga. E aí o homem fala: pelo amor de Deus, me solta, eu vou deixar você embora. E aí o cachorrinho solta com sangue na boca e volta para o seu dono. Então ele consegue finalmente contar o nome para o seu dono. E nesse último dia as mulheres já estavam se preparando para casar, nesse dia que ele consegue o nome. Então o dono fica muito preocupado: meu Deus, será que vai dar tempo? Será que elas já estão casando com outra pessoa? E quando ele chega na aldeia para contar para o pai das meninas que conseguiu o nome, estavam lá as duas preparadas para casar com ele, finalmente, porque ele tinha conseguido o segredo, ele tinha conseguido o nome, né, que é um símbolo dentro dessa história que a gente tem que entender. Então eu gosto muito dessa história. Essa história tem várias interpretações e a gente tem que perceber que essas interpretações elas podem ser feitas tanto com ligações externas, ou seja, cada personagem representa um arquétipo, quanto pode ser feitas com interpretações todas dentro de uma só psique. E grande parte dessa história fala sobre dualidade. Percebe que as irmãs são gêmeas e o homem tem um cachorrinho. Então a gente tem aí duas dualidades, uma masculina e outra feminina. A mulher com seus dois lados, né, com as suas duas metades, que são uma inteira, e o homem com seus dois lados, com seu lado homem racional e com seu lado cachorro, com seu lado mais instintivo. E o que acontece? Muitas mulheres se eximem de acessar essas duas personalidades e acabam partidas. Elas ou vivem totalmente numa personalidade, no mais racional, no mais lógico, ou elas vivem totalmente na outra personalidade, mais subterrânea, mais instintiva, e acabam perdendo o contato com esse lado racional. Elas não conseguem fazer integração entre esses dois lados. Então, essa integração é muito importante para a individuação dessa mulher, para a aceitação desses dois aspectos, né, dessas duas personalidades, porque a mulher tem um corpo caloso no cérebro que tem um corpo caloso maior do que o masculino. Então, ela tem uma capacidade
inata de fazer essa integração entre essas duas personalidades, entre o lado esquerdo e direito do cérebro, como você entender melhor. E a outra parte dessa dualidade feminina é que muitos homens não conseguem entender essa dualidade feminina. E eles se prendem ou a uma personalidade ou a outra. E aí dizem que as mulheres são malucas, que as mulheres são confusas, que as mulheres não sabem o que querem e não estão percebendo que estão lidando com duas partes de uma mesma mulher. Duas partes íntegras de uma mesma mulher. E aí eles podem aprender a fazer uma pergunta que é a pergunta certa, que não é o que você quer. É o que deseja o seu self mais profundo. Isso já leva a mulher para outro lugar. E ela pode sair de um lugar mais superficial para fazer essa pergunta a si mesma e então devolver essa pergunta para o seu parceiro. E da mesma forma, a mulher deve aprender a fazer essa pergunta para o seu parceiro. O que deseja o seu self mais profundo? Muitos homens não estão em contato com o seu lado instintivo, que é esse lado que busca o que quer, que vai atrás, que morde se for necessário, ou só estão nesse lado. E aí acabam se distraindo com qualquer osso no caminho e esquecem de ir em direção ao seu propósito de vida. Então o homem também vive essa cisão dessas personalidades. E a mulher, a sacerdotisa, quando se coloca nesse lugar iniciático, ela também pode fazer essa pergunta para ajudar a resgatar esse lado dentro do homem. Então tem várias facetas aí dentro dessa história. Esse encontro de dualidades, que é um encontro amoroso, essa união com o outro, também vai primeiro de uma aceitação interna da própria união dentro de si, ou seja, da integração do seu sol e da sua lua, do seu yin e do seu yang, para aí sim você poder se unir com o outro. E no próximo capítulo a gente vai falar sobre uma união ainda mais difícil, porque primeiro você une com o outro e depois você une com a morte. Você encontra com a mulher esqueleto a partir do momento que você se entrega para o amor e a todas as suas facetas. É o capítulo 5, a gente vai falar sobre ele no próximo vídeo. Então continua acompanhando e cuidado também com a mordida daquele predador estranho no caminho que quer tirar o que você tem, aquele instinto de autossabotagem ou aquele instinto de autossabotagem que acaba projetada numa figura externa a você. A gente se vê no próximo vídeo.